Olá, terceiro ano. Chegamos agora, então, ao último exercício dessa aula 4. Então, nós estamos na aula 4, da frente 1 de matemática, né? Página 15. Você vai voltar uma página do que a gente estava, né? Os exercícios anteriores era de aprofundamento. Agora a gente volta para os propostos, né? Lembrando que cada aula nós temos os exemplos, os exercícios essenciais, os propostos e aprofundamento. Esse exercício número 2 aqui, está na página 15, faz parte do rol dos exercícios propostos. Bom, exercício muito interessante esse aqui, que traz uma conversão de medidas, né, de unidades de medidas, num contexto bem interessante aqui, um contexto bem real, né, concreto, do aquífero Guarani. Olha só. O aquífero Guarani localiza-se no subterrâneo dos territórios da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com extensão total de 1.200.000 km², dos quais 840.000 km² estão no Brasil, a maior parte, né? O aquífero armazena cerca de 30.000 km³. Vamos marcar isso aqui, ó. O aquífero, então, tem cerca de 30.000 km³ de água e é considerado um dos maiores do mundo. Na maioria das vezes em que são feitas referências à água, são usadas as unidades metro cúbico e litro, né? Mais comum para falar em metro cúbico, né? Ou litro. E não as unidades descritas acima, né? Ali ele colocou em quilômetros cúbicos, né? Não é muito comum isso. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, divulgou, por exemplo, um novo reservatório. Então, marquem, ó, um novo reservatório cuja capacidade é de 20 milhões de litros. É o mais comum de aparecer, né? Ela informou em litros. Aí ele quer que eu compare, né, as capacidades do aquífero Guarani com esse novo reservatório. Então, veja, os dois estão em unidades diferentes. Um está em quilômetros cúbicos e o outro está em milhões de litros. Eu preciso deixá-los na mesma unidade de medida. Eu acho, como estratégia aqui, que é mais fácil eu converter esse novo reservatório. Eu vou mostrar o porquê, né? A única coisa que o aluno precisa ter sempre em mente, às vezes os problemas informam, às vezes não, como é o caso aqui. O aluno precisa saber que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro d'água. Isso tem que saber. Tá? Eu preciso saber o metro cúbico? Não, não precisa. 1 decímetro cúbico igual a 1 litro já é o suficiente para você fazer todas as conversões. Ok? Bom, então veja, se o novo reservatório tem 20 milhões de litros, então ele tem 20 milhões de decímetros cúbicos. Ou seja, transformei de litro para a unidade métrica, né? Decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico, 1 litro, 20 milhões de litros, 20 milhões de decímetros cúbicos. Aí, como já ficou fácil, né? Agora eu vou pegar esse decímetro cúbico e converter para quilômetros cúbicos, que aí fica na mesma unidade de medida do aquífero Guarani, né? Bom, veja o seguinte, vamos escrever esse 20 milhões aqui como sendo o seguinte, 20 vezes 10 elevado à sexta decímetro cúbico, ok? 20 milhões é 20 vezes 10 elevado a 6, né? 20 milhões ali, depois do 20 eu tenho mais 6 zeros, né? Então, vezes 10 elevado a 6. Isso aqui não é notação científica, porque notação científica é entre 1 e 10, né? Teria que colocar 2 vezes 10 elevado a 7, mas eu deixei o 20 ali mesmo, porque eu vou facilitar as contas para mim. 20 vezes 10 elevado a 6, ok? Decímetro cúbico. Se alguém ficar com dúvida nisso aqui, depois me pergunta que eu oriento melhor. Bom, ok. Vamos colocar aqui, ó, que eu tenho agora decímetro cúbico, metro cúbico, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico. Então, meu 20 milhões está aqui em decímetro, né? Como eu quero ir até quilômetros, você sempre vai ficar dividindo por 1.000. Vem para cá, divide por 1.000. Aí vem de novo, você vai ter que dividir por 3, 6, 9, 12 casas, né? Você vai andar com a vírgula 12 casas.
Vou facilitar isso aqui para mim, tá? Dividir por 1000, você concorda que é a mesma coisa que multiplicar, ó, multiplicar por 10 elevado a menos 3? Concorda comigo? Vezes 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3, eu ando com a vírgula 3 casas para a esquerda, não é isso? A mesma coisa, dividir por 1000, eu ando com a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, é a mesma coisa, só estou colocando na potência de 10, para facilitar as contas para mim. Ok? Então, veja aqui, ó, que os 20 vezes 10 elevado a 6 decímetro cúbico, em potência de 10 aqui, é a mesma coisa que 20 vezes 10 elevado a 6, vezes 10 elevado a menos 12. Por quê? De decímetro para metro, eu multipliquei por 10 elevado a menos 3. Para cá, de novo, vezes 10 elevado a menos 3. Para cá, vezes 10 elevado a menos 3. E até chegar em quilômetro, vezes 10 elevado a menos 3. Então, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Então, de decímetro para quilômetro, é só eu multiplicar por 10 elevado a menos 12. Então, veja, o meu decímetro aqui, ó, que era 20 vezes 10 elevado a 6, eu multiplico por 10 elevado a menos 12 e chego em quilômetros, ok? Estou lá em quilômetros cúbicos. Professor, achei complicado. Faz manual, né? Um por um, vai dividindo por 1000, depois por 1000, depois por 1000, vai dar a mesma coisa. Aqui eu só estou facilitando as contas para a gente. Trabalhar com potência de 10 é mais fácil de fazer as contas, tá? Então veja que esse decímetro cúbico, então, é 20 vezes 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a menos 12, conserva-se a base 10 e soma-se os expoentes, né? 6 mais menos 12 fica mais com menos dá menos 6, ok? 20 vezes 10 elevado a menos 6 quilômetros cúbicos. Olha que conversãozinha interessante. Deem pause, voltem, tá? Vão com calma, vão fazendo no caderno aí bonitinho, ok? Então, agora, o meu novo reservatório, eu cheguei a essa conclusão aqui, de que ele tem 20 vezes 10 elevado a menos 6 quilômetros cúbicos de água. Bom, vou baixar aqui um pouquinho. Agora, ele quer que eu compare os dois, né? Olha só, vou fazer de duas maneiras. Veja aqui, ele quer que eu compare as capacidades do aquífero, então, aquífero, sobre a capacidade do novo, né? Comparando as capacidades do aquífero e desse novo, olha lá, aquífero sobre o novo, eu segui a ordem com que ele escreveu no enunciado, né? Ele quer que compare o aquífero Guarani com o novo reservatório, um sobre o outro, e é só eu colocar as unidades de medida. O aquífero tem lá 30 mil quilômetros, né? Vou colocar aqui, ó, o aquífero. O aquífero, 30 mil quilômetros cúbicos de água. 30 mil é 30 vezes 10 elevado a 3 quilômetros cúbicos, né? Porque 1000 é 10 elevado a 3. Então, 30 vezes 10 elevado a 3 quilômetros cúbicos. Então, o meu aquífero tem a capacidade de 30 vezes 10 elevado a 3 quilômetros cúbicos. E o novo reservatório tem 20 vezes 10 elevado a menos 6 quilômetros cúbicos. Ok? Por isso, coloquei os dois na mesma unidade de medida. Aí veja que fazer essa divisão aqui com a potência de 10, olha como facilitou, né? Porque, veja, como é tudo multiplicação, eu posso simplificar. Esse 30, esse 0 com esse 0 aqui eu posso cortar, fica 3 sobre 2, que é igual a 1,5. 3 sobre 2, 3 dividido por 2, 1,5. Aqui, ó,
Divisão entre potências de mesma base, eu conservo a minha base, faço o que com os expoentes? Subtraio. 3 menos 6 vai ficar 3 mais 6, que é 9. 1,5 vezes 10 elevado a 9 quilômetros cúbicos é a diferença, né, do aquífero Guarani para o novo reservatório, ou seja, o aquífero Guarani é 1,5 vezes 10 elevado a 9 vezes maior do que o novo reservatório. Olha o tamanho do aquífero Guarani, né? Eu tenho 20 milhões de litros d'água no novo reservatório, e o aquífero é essa quantidade aí, bilhão de vezes, né, maior do que o novo reservatório. Tá? Essa foi a primeira maneira que eu resolvi. Você poderia fazer também por regra de 3. Regra de 3. 20 vezes 10 elevado a menos 6 é um inteiro, né? É o tamanho do meu novo reservatório. Ok. E 30 vezes 10 elevado a 3 é o tamanho do meu aquífero Guarani. Ao fazer essa regra de 3 aqui, você vai chegar nesse mesmo resultado aqui. 1,5 vezes 10 elevado a 9 quilômetros cúbicos de diferença. Ok?